Deus é bom, né, queridos? Deus é bom? E a sua misericórdia? Isso. Queridos, eu não sei como foi o processo da sua conversão. Não sei se foi assim doloroso, não sei se foi um processo tranquilo, não sei se Deus precisou de uma certa forma lhe apertar em alguma área da sua vida, eu não sei. Mas eu tenho a convicção e a certeza que você sabe. Assim como Deus ministrou o meu coração, quando Deus me chamou, me escolheu, para seguir o Evangelho, para caminhar nesse lindo e maravilhoso Evangelho, e provavelmente foi assim que se deu com cada um dos irmãos. Mas o processo em si, nós não sabemos. Conhecemos, temos conhecimento de algumas pessoas, sabemos como se deu, mas não na sua totalidade. Algumas pessoas chegam e falam, compartilham e conversam. Porém, nós falamos muito sobre a oração que recebemos daquelas pessoas que é próximo de nós, tipo mãe, vó, tia, amigos de trabalho, aquelas pessoas que são cristãos e Deus coloca em seu coração para que esteja orando pela sua vida. Pelo menos ao meu conhecimento e até onde eu sei, foi assim que aconteceu. Onde tinha uma pessoa que intercedia por mim, onde tinha uma pessoa que clamava ao Senhor ao meu respeito, onde tinha uma pessoa que pregava de Jesus para mim, muitas vezes, eu já falei aqui algumas vezes, que repudiava, não queria, não aceitava, mas enfim, em todas as famílias, creio eu, e muitos de nós que aqui se faz presente, eu quero acreditar que existiu sim uma pessoa que orou pela sua vida, uma pessoa que intercedeu por você, uma pessoa que se colocou diante do Senhor, dizendo: Pai, alcança o meu filho. Deus, eu coloco a minha filha, a minha neta, em tuas mãos. Eu creio, Deus, que um dia o Senhor há de resgatar. Falamos que aquelas pessoas, de uma certa forma, foram usados, e foram mesmo, para nos abençoar, para interceder por nós. E por sua vez, nós dedicamos um grande mérito a esta pessoa, e não é, obviamente, para menos. Esses intercessores, como eu falei, merecem sim todo o nosso respeito, toda a nossa gratidão, todo o nosso carinho e todo o nosso amor. Porém, a Bíblia nos diz algo muito interessante, irmãos, que diz em Romanos 10, 9, 10. Romanos 10, versos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração que se crê para a justiça, é com a boca se confessa a respeito da salvação. E aí você pode estar se perguntando: o que eu quero chegar com esse comentário preliminar com a igreja, irmãos? Que não dá para nós transferirmos as nossas responsabilidades para terceiro. Não tem como, não existe. Por mais que eu queira transferir a responsabilidade para uma pessoa, não tem como. Sabe por quê, querido? Porque a escolha é nossa e de mais ninguém. Se nós não confessarmos, se nós não declararmos que verdadeiramente Cristo veio para ressuscitar, Cristo veio e ressuscitou para nos salvar, querido, a Bíblia é clara em dizer sobre isso. Então aquele que crer será salvo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 15.
algo muito interessante que eu creio que irá falar profundamente no nosso coração nesta noite. Deuteronômio, capítulo 30, verso 15 em diante. Amém? Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos teus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passais para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta noite. Palavra esta, Senhor, que é viva e eficaz, que penetra, Senhor, diante das mais obscuras situações, aonde nós sabemos e reconhecemos que a tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Portanto, a ti rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E fala conosco, em o nome de Jesus. Amém e amém. Todos nós, querido, temos o poder de decidir alguma coisa, certo? Todos nós. Seja uma decisão assertiva, seja uma decisão errada, todos nós temos uma escolha, todos nós temos uma decisão. Quantas decisões, se eu fosse perguntar, mas não vou fazer isso, e você estará aí pensando em algumas delas, quantas decisões você já tomou na vida? Quantas decisões precipitadas, não é verdade? Quantas decisões que você tomou e você muitas vezes colocou a mão na cabeça e se perguntou: meu Deus, aonde eu estava com a cabeça? Como foi que se deu isso? Como eu consegui tomar essa decisão? Decisões que você diz e não acredita. Momentos que você passou, que no auge talvez da sua vida, você tenha falado: eu vou tomar essa decisão porque está tudo tranquilo, está tudo bacana. Mas quando você se depara com a situação, você se arrepende, se retrocede e chega de fato a dizer: o que eu fiz? Mas a melhor notícia que eu poderia dar para você nesta noite, querido, além de Jesus, que é o seu Salvador, é que a sua melhor decisão foi estar aqui nesta noite, para ouvir a voz do Senhor, para ouvir aquilo que Deus tem para sacudir dentro de você, para mexer dentro do seu coração, para talvez te virar do lado avesso, se assim você permitir, e tomar um rumo de fato daquilo que precisa ser tratado. Porque a palavra de Deus,
É isso que ela faz. Ela transforma, ela muda, ela apruma, ela dá o rumo, ela dá a direção. E o que você decidiu fazer com essas decisões que você vem tomando? Preste atenção, querido. Você e eu não chegamos aqui à toa. Alguém intercedeu por você, como eu falei no início. Algum momento você ouviu algo que te fez ter esse desejo, essa vontade de estar aqui na casa do Senhor? Nem que seja um pastor que passa em frente à sua casa e fala para a ovelha: cadê você que eu não te vi hoje? Pastor, não tem ninguém para me levar, eu venho te buscar à noite, então vem que eu estou lá te esperando. Entenda, irmãos, o que nós temos feito com esses pensamentos? Se desejarmos, querido, preste atenção, se desejarmos que as nossas decisões sejam aprovadas por Deus, porque é assim que funciona, essa é a caminhada de todos nós. Queremos algo, desejamos algo, nos empenhamos em algo, mas não perguntamos de fato a Deus se faz necessário, se pode, se Ele autoriza. E se nós quisermos, querido, que as nossas decisões sejam aprovadas por Deus, precisa passar pelo crivo de Deus, precisa passar pelo crivo do Senhor. Como assim, pastor? Simples, querido. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que sonhamos, tudo que imaginamos, tudo que idealizamos, precisa estar no centro da vontade de Deus. Então nós precisamos, querido, decidir em agradar a Deus em todos os nossos caminhos. O que nós acabamos de ler no verso 16? Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, há uma ordenância, há uma direção, há um pilar, há um alicerce que é lançado, onde você pode se respaldar e se colocar diante deste alicerce, diante desta rocha. E quem é a rocha? Jesus. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passais para possuí-la. Você pode estar se perguntando: pastor, você está lendo, você está num livro muito antigo. Irmãos, tudo que nós tratamos, tudo que nós falamos, vai direcionar para a vida que nós vivemos hoje. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse é uma direção só, e aponta para quem? Para Cristo. Aponta para quê? Para uma vida íntegra diante do Senhor. Aponta para quê? Para vivermos uma vida por debaixo dos mandamentos do Senhor. Existiu no ano de 1992 a 2000 um programa muito interessante, um programa que se chamava Você Decide. Quantos aqui lembram desse programa? Gente, mas tem gente velha aí, hein? Era um programa interessante, um programa que pegava uma história que acontecia numa família, relacionamento de pai para filho, esposa, problemas de saúde, opera ou não opera, faz transfusão ou não, tira coração. Vocês conhecem, vocês lembram desse programa. Por conta disso, aquele programa funcionava da seguinte forma para os mais jovens. Estava acontecendo ali o programa, e o público de casa ligava, porque existia dois finais: o final do sim e o final do não. E o público de casa ligava, e eles que votavam para qual seria o final daquele filme, ou daquele programa. O apresentador estava ali conduzindo, e aí ele falava lá: 85% diz que não, 15% diz que sim, e assim ele ia em cada
episódio, em cada propaganda que se dava naquela programação. Porém, o programa ele tinha que gravar 2 episódios finais, o sim e o não, porque o povo que ia escolher. E o nome do programa era Você Decide. O que eu quero chamar a sua atenção, querido, que nossa vida com Deus também é da mesma forma. Nós decidimos. Nós decidimos. Na real, como dizem os jovens, a vida não funciona desta forma. A vida, querido, não é uma longa-metragem, aonde nós estamos caminhando e de repente dá errado, corta, vamos regravar de novo. Não é assim que funciona. A vida ela segue em frente. E a decisão que tem que ser tomada é nossa. Somos nós que tomamos a decisão. E nós vemos isso no verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. O Senhor nos exorta, querido. O Senhor nos chama a atenção desde a queda do homem. A palavra do Senhor vem pregada desde a queda do homem. Quantos líderes, quantos homens de Deus se levantaram, pregaram às nações, pregaram a povo, aos povos, melhor dizendo. E muitas dessas pessoas sim ouviram a voz do Senhor, decidiram seguir em frente, caminhar junto à palavra de Deus. Mas muitos, querido, deram as costas para Deus, deram as costas para a palavra do Senhor. Deus nesta noite chama o seu povo, chama você e eu, e diz que mudará a nossa sorte, compadecerá daqueles que derem ouvidos à sua palavra. Irmãos, 2 caminhos apenas. 2 caminhos apenas. Caminho da morte, caminho da vida. Caminho da bênção, caminho da maldição. E tem gente, querido, que infelizmente insiste em fazer péssimas escolhas. Péssimas escolhas. As escolhas, querido, é nossa. A escolha é sua. Você e eu podemos ser um grande homem de Deus. Você pode ser uma grande mulher de Deus. Mas se fizer uma escolha errada no percurso da sua vida, pode ter certeza que as consequências virão. Pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde a fatura chega. Lembra de Sansão? Como se deu a história deste homem? Quem foi Sansão, querido? Sansão foi nascido, ou foi gerado de uma mulher estéril. Deus chama essa mulher, diz que ela iria gerar um homem, deu todo o passo a passo para ela, chamando o seu esposo Manoá, diz para ele o que Sansão, qual seria a proposta de Sansão, e todos nós sabemos, somos conhecedores da palavra, conhecedores dessa história, que Sansão, querido, ele veio e nasceu para ser juiz do povo de Israel, para defender, porque o povo passava por perseguição, e durante 40 anos o povo era oprimido, o povo era saqueado, o povo era maltratado pelos filisteus, e Deus vem, envia Sansão, para que ele pudesse ali estar trazendo paz, para que ele pudesse estar ali trazendo tranquilidade ao povo de Israel. Sansão teve todas as suas batalhas vencidas contra os filisteus, e é sabido de todos como se deu a sua vida de derrota. Nada mais, nada menos do que virar as costas para Deus
e também a sua desobediência. No capítulo 14 de Juízes 13, diz que Sansão se casa contra gosto dos seus pais com uma filisteia. Não era permitido. Deus chama os seus pais e diz: Sansão vai ter que fazer assim, assim, assim. Não vai poder passar navalha no seu cabelo, não vai poder tomar bebida forte, não vai poder se envolver com outros povos. E provavelmente, com toda certeza, os seus pais passaram para aquele jovem. No verso 15, os filisteus mataram a sua esposa e o seu sogro. No verso 16, Sansão, revoltado com aquela situação, se deita com uma prostituta. E no verso 16, 28, ele já está naquele cenário cego, maltratado, abandonado, mas, de uma certa forma, levantando ali um clamor, pedindo misericórdia ao Senhor, para que ele pudesse dar a cartada final e pudesse ele derrubar os filisteus. A decisão que ele tomou, pelo que nós conhecemos, não foi as melhores possíveis. E muitos cristãos, querido, muitos de nós temos tomado decisões que não condiz com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Que tipo de decisão nós temos tomado na nossa vida cotidiana? Que tipo de decisão eu e você temos tomado, querido? O que nós estamos decidindo? Será que nós estamos decidindo a maldição ou a vida? Afinal de contas, no percurso da sua vida, na sua caminhada, a decisão é sua, a escolha é sua. E gostaria também de orientá-los no cuidado com a aliança que se faz com determinadas pessoas. Sansão fez aliança com os filisteus, uma aliança que levou à morte, uma aliança que levou à desobediência. E eu quero, querido, de uma certa forma, orientá-los em relação a isso. Cuidado com as pessoas que têm afastado você de Deus. Porque muitas vezes, querido, nós achamos que uma amizade ou determinadas amizades é inofensivo. São amigos. São pessoas que chegaram ali para somar. Mas se nós não tivermos, e se nós não buscarmos do Senhor uma orientação, e dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, fala comigo, Senhor, essa pessoa me chamou para fazer me deu uma proposta, será que eu devo ou não? Isso nós temos visto, querido, praticamente todos os dias, pessoas sofrendo com o tipo de aliança que se faz, pessoas que choram de falar que eu confiei muito nessa pessoa. Que tipo de aliança você tem feito? Cuidado, querido, com as propostas que têm sido oferecidas a ti. Cuidado, querido, não se deixe enganar, diz a palavra. As más companhias corrompem os bons costumes. Entenda, irmãos, não era o cabelo de Sansão que lhe dava a vitória. Pasmem, que muitas pessoas ainda não acreditam nisso, que Sansão só ficou fraco quando o cabelo dele foi cortado. Não, querido, não foi o cabelo de Sansão que dava a vitória. A Bíblia nos diz que todas as vezes que Sansão lutava, o Espírito do Senhor de tal maneira apoderava-se dele. A força de Sansão estava no Senhor, estava no Espírito de Deus. Não foi a queixada de jumento que feriu os homens, os 1000 homens, como diz a Bíblia. Não é o seu carro lindão, querido.
não é a sua linda casa, não é a sua Bíblia mais linda, cheia de informação, que vai sair a sua força, o seu poder, não é. É aquilo que está dentro de ti, é a aliança que você tem feito, é a sua vida com Deus, é o seu testemunho de vida, que vai fazer com que você consiga superar todas as adversidades da sua vida. É a sua aliança, o seu amor, a sua dedicação, o seu aproximar com o Senhor, que vai te fazer vencer as batalhas. Por mais força que você tenha, física, você não vai conseguir muita coisa, se não tiver um companheiro do seu lado, para virar, para carregar, para pegar algo pesado. Não, você não vai conseguir. Mas quando você tem algo, quando você tem alguém, quando você tem dentro de você a presença do Espírito Santo, aí sim faz toda a diferença. A Bíblia nos diz no capítulo 6, verso 20: por não obedecer mais a Deus, por não ter dado a importância à verdade de Deus, o Espírito do Senhor havia saído dele, de Sansão. É aí que está, querido. Às vezes nós achamos que tudo está acontecendo contra nós. Tudo acontece comigo. Eu não sei mais o que fazer. A minha vida está um caos. A minha vida está de perna para o ar. Tudo que eu faço dá errado. Reveja os seus conceitos. Reveja. Eu estive, assim como muitas pessoas, uma semana muito problemática. Uma semana atípica, uma semana que deu vontade, querido, de sair correndo. Na sexta-feira, se alguém me chamasse de lindão, eu acho que eu engatava com ele. De tão era, poderia dizer, a minha indignação, a angústia, o nervosismo que eu estava vivendo numa sexta-feira, depois de uma semana cansativa, de pegar água, tira água, leva água, pega água, enche água, puxa água, pega peso, vai. E na sexta-feira, para fechar, os rapazes estiveram lá mexendo na minha rede elétrica lá, e toda hora a minha energia desligava, e o estabelecimento cheio, e as pessoas aquecem rápido demais, e vai e volta. Eu falei, Senhor, eu parei no caixa e falei, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Espírito de Deus, traz paz ao meu coração. E as pessoas chegando, fazendo, eu atendendo, celular e calculador, e eu no meu espírito, Senhor, quieta o meu coração. Acalma a minha vida. Me dê paz, me dê tranquilidade, Senhor. Irmãos, eu poderia ter feito qualquer outra coisa, mas eu escolhi, eu decidi buscar refúgio no Senhor. Eu sei como que isso aconteceu, porque após aquela minha oração interna, só eu e Deus, e o restaurante cheio, pessoas falando, eu respondendo, não sabia nem o que eu estava respondendo, mas eu estava ali com Deus, interagindo com Deus. Quando a última vez que o disjuntor desarmou, falei, Senhor, tem misericórdia de mim. E quando o rapaz foi lá, ele tirou um fio que estava lá, insignificante, que ninguém iria imaginar, a minha luz voltou a permanecer e ficar firme, sem precisar, sem ter caído como estava caindo. Caiu por mais de 10 vezes, desligou, melhor dizendo, para mais de 10 vezes dentro. E aquilo traz para você, que é o anfitrião, que é o proprietário, você fica agitado. Não tem como. Porque você está ali para servir as pessoas. E eu passei um momento tenso ali. Mas eu clamei, querido. Eu parei tudo que estava ao meu redor. E internamente eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Porque eu mesmo, o profissional que estava sentado,
Eu olhava para ele e falei, não tem mais o que fazer. E ele, para mim também não tem. E aí eu comecei, de uma certa forma, clamando ao Senhor. A decisão é nossa, irmãos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero motivá-los a aguçar na sua vida, na sua caminhada, esse conversar com Deus, esse interagir com o Senhor. Ele está ali, querido. O Senhor está perto de ti. Ele prometeu. E se Ele prometeu, a palavra de Deus diz que Ele é fiel para cumprir. Então eu sei, embora que por alguns minutos eu estava pensando que eu estava só, desesperado, o que eu vou fazer? O Espírito Santo me trouxe à memória, não, você não está só. Ele estava ali, trazendo paz ao meu coração, trazendo renovo ao meu espírito. Que força você tem, irmãos? Que argumento você tem no mundo espiritual, se você não estiver com o Senhor? Nenhuma. Eu te oriento ainda a dizer, e te digo mais, nem entre nessa batalha, porque você vai sair derrotado. Mas se você estiver com o Senhor, irmãos, se você tiver uma vida arraigada, se você tiver uma vida diante do altar do Senhor, se você se colocar, que qualquer um pode fazer isso, porque o Senhor nos orienta a escolher a vida, escolher a bênção, você pode sim fazer a diferença aonde quer que você esteja. Eu posso ouvir um amém? Quantas pessoas, irmãos, que você encontra na rua e vê nitidamente que aquela pessoa está precisando de um abraço, que aquela pessoa está precisando de uma palavra, e você só consegue perceber isso se você não estiver só. E quantas pessoas Deus já não colocou na minha frente para trazer uma palavra, onde aquela pessoa fala, obrigado, porque o meu coração está saindo daqui mais leve, mais tranquilo. Por quê, irmãos? Por quê você não pode ser um agente desse? Por que você não pode levar a paz que excede todo entendimento para aqueles que necessitam e precisam? O Espírito do Senhor havia saído de Sansão. Ore, querido, busque, gaste tempo com o Senhor para que o Espírito de Deus nunca se afaste de ti. Não deixe, querido, não permita, porque a facilidade é muito grande. Sansão não precisava ter passado pelo que passou. Muitas pessoas não precisam passar pelo que estão passando. Sansão, irmãos, veio para libertar, ele veio para trazer segurança, ele veio para trazer paz ao povo de Israel, ele veio, segundo a Bíblia, para ser juiz do povo de Deus. Mas a sua decisão, a sua escolha, lhe colocou num péssimo lugar. Tudo tem uma escolha. Todos nós temos esse poder de escolha. Todos nós temos o poder de decidir. E é isso que Deus está dizendo para nós nesta noite. O que você vai decidir? Qual caminho você quer trilhar? Você, meu irmão, decide. Cuidado com o caminho. Cuidado com as decisões, cuidado com a aliança que você toma. A Bíblia diz em Provérbios 16, 25, há caminho que parece direito ao homem, mas ao final dele, são caminho de morte. A Bíblia, querido, é explícita para todos nós. Ela deixa clara. Nós temos um manual de instrução. Quem quer trilhar o caminho correto, faça isso, irmãos. Faça isso. Mas muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, a gente prefere, a gente deseja trilhar por outros caminhos.
Se eu perguntasse qual caminho você gostaria de escolher, todos nós, obviamente, iríamos escolher o caminho da vida, caminho da bênção. Qual caminho, irmãos? Qual caminho? Nós temos escolhido de segunda a domingo, ou a sábado, ou todos os dias da nossa vida. O caminho da facilidade, o caminho da negociação ilícita, o caminho do Cristo em casa, do conforto do seu lar. Que tipo de caminho? Eu sei, meus irmãos, que ninguém, por vontade própria, escolheria o caminho da morte, mas também não adianta se fazer de inocente, também não adianta se fazer de desentendido, porque a Bíblia diz que o Senhor esquadrinha o coração, e Ele sabe exatamente o que se passa dentro de nós. É Ele, irmãos, é Ele. Com Deus não se zomba. O que se planta, colhe. Simples assim. Então nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos dar e fazer essa diferença. No início da semana, como todos sabem, eu faço as minhas compras. E agora o mercado ele tem uma compra diferenciada, tem uma compra... esqueci o nome, esqueci. Você liga, a menina separa todo a sua compra de fardo, né? Fechado, esses negócios todos. E quando você vai lá, você vai pegar a numeração, né? A nota, você vai no caixa, a menina digita, sai tudo, você paga e vai embora. E aí foi isso que eu fiz. Quando eu passei no caixa, a menina vai passar a nota. Eu falei, deixa eu dar uma olhadinha nessa nota. Quando olhei, tinha um fardo de 30 quilos de arroz que não estava registrado. E quando você pega aquele carrinho, ele é teu, pagou, já era, você pode ir embora. Ninguém vai te parar, ninguém vai conferir, até porque o gerente já separou ali a sua mercadoria. Você pagou, você vai embora. Eu falei, olha só, nesta nota não está esse fardo. A menina do caixa tomou um susto. Meu Deus, e agora? Imagina se o senhor não confere, olha só, e tal. Eu iria sair com um fardo de 30 quilos de arroz, sem pagar. Eu poderia ter feito isso, querido, como muitas pessoas fazem, mas vai vir uma fatura, mais cedo ou mais tarde, isso chega, porque não é lícito, querido, nós fazermos isso. Poderia sair dali uma vantagem para mim, sim, mas eu tinha consciência que aquilo ali eu não deveria fazer. E eu vou te dizer algo, querido, isso acontece comigo quase todos os dias. Não sei se é teste, não sei se é prova, não sei. Talvez seja por isso que eu trago comigo essa questão de conferir. Uma certa feita, eu já no carro, colocando a mercadoria na caçamba do carro, quando eu tirei uma caixa, tinha um produto pequeno embaixo dessa caixa. Não sei como chegou ali. Eu fui lá no caixa, coisa pequenininha, e devolvi. Olha, estava lá no carrinho, não sei como foi, não passou, não é do meu interesse, eu não preciso disso aqui, mas não é meu. São pequenas coisas, querido, pequenas coisas que não vale a pena. Decisões que nós precisamos tomar todos os dias da nossa vida. Os princípios de Deus são irrefutáveis. Não tem como fazer as coisas diferentes. Não tem como trabalhar de outra forma. Existe um versículo na Bíblia que diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Que também diz que a terra é o estrado dos seus pés.
que também nos diz que o Senhor se inclina para ver a terra. O que isso quer dizer? A magnitude do nosso Deus, querido, a grandiosidade do Todo-Poderoso, a ponto de dividir almas, a ponto de falar ao nosso íntimo, a ponto de ir no profundo do nosso coração e sacudir. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu sei que ninguém, por vontade própria, querido, gostaria de tomar decisões contrárias. Mas também não adianta, como eu falei, querido, se fazer de desentendido. Deus está no controle de todas as coisas. Não tem como fazer diferente. Nada escapa aos olhos do Senhor. Deus leva isso muito a sério. Você decide. Você decide estar na casa de Deus. Você decide viver com Deus. Você decide abdicar de tudo que não é legal diante do Senhor. Você e eu, querido, você e eu sabemos o que nos afasta de Deus. Você e eu sabemos. Quando nós lemos em Deuteronômio, como nós acabamos de ler, capítulo 30, verso 15 ao 20, nós conseguimos fazer uma ponte para aqueles que dizem: uau, é muito antigo, isso aí não serve, serve. Nós conseguimos fazer, a Bíblia é tão completa, irmãos, que por mais que nós procuramos subterfúgio, por mais que nós queremos procurar algumas alegações, você não vai conseguir sustentá-la. Porque, leia comigo, em Mateus 7, capítulo 7, verso 13 e 14. Vê se não te lembra alguma coisa do que nós acabamos de falar. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que o entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Eu quero acreditar que aqueles que estão aqui nesta noite, e aqueles que estão nos assistindo, estejam no meio desses poucos. Eu quero acreditar, querido, que quando você vier ou vem à igreja, venha com esse objetivo de adorar aquele que vive e reina eternamente. Eu quero acreditar, querido, que você não está com esse pensamento que eu estou perdendo aqui o meu tempo. Eu quero acreditar que você sabe muito bem no seu íntimo que foi por você que Jesus morreu naquela cruz do Calvário para te salvar e para te resgatar. Louvado seja Deus. Lucas vai dizer: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Entende, querido? Como eu sou grato a Deus, querido. Quando eu estou ministrando louvor, e a canção que a gente está entoando diz, conforme nós acabamos de entoar, canções que nós ministramos hoje pela manhã, eu sou livre para adorar ao Senhor. Isso deveria trazer para nós, querido, essa alegria, esse prazer, porque não foi fácil, não foi simples. O que Jesus passou lá na cruz, pelos martírios, pelas cuspidas, pelas chicoteadas, por mim e por você, não foi simples nem fácil.
Pense sobre isso, meus irmãos. A vontade de Deus é que ninguém se perca, é que ninguém fique de fora. Como Deus, um Pai zeloso, que desde a queda do homem vem trazendo mensagens para que o povo se arrependa. Arrependei-vos, porque está chegando a hora. João Batista já dizia isso. E a transição de João Batista para Jesus foi a mesma palavra de Jesus: arrependei-vos. Arrependei-vos. Diz a Bíblia, querido, que Jesus chegando em Jerusalém, ele clama, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quiseste. Irmãos, nós precisamos desejar a palavra de Deus, as verdades de Deus. Porque muitas vezes, querido, quando uma palavra é liberada, as pessoas, como diz, em 2 Timóteo, sentem coceiras, não aguentam a verdade. Certa ocasião, Jesus estava pregando, e em uma dessas pregações ele pegou pesado. E houve um murmurinho entre os discípulos, entre o povo que ouvia, entre aquelas pessoas que ali estavam, e diz a Bíblia que eles ficaram escandalizados. Poxa, ele não precisava falar assim, vamos embora, vamos sair daqui de fininho. E Jesus continuou. Por quê? Porque estava pregando a palavra da verdade. E diz assim: então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós outros retirai-vos? Respondeu-lhes Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O que Jesus falou para Pedro? Uau, Pedro, toca aqui, homem de Deus. Falou isso? Não. Jesus falou: Pedro, tu foi o cara. Que discernimento. Foi isso que Jesus falou? Não. Sabe o que Jesus disse? Após Pedro ter falado isso, replicou Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. E continuou a cajadada. Irmãos, não é fácil. Não é fácil para você, talvez, ouvir a palavra, que possa incomodar, que possa sacudir, mas a verdade precisa ser dita. Até porque, irmãos, a palavra do Senhor diz que o reino dos céus é tomado por esforço. E só quem leva é aquele que se esforça, é aquele que se sujeita, é aquele que se coloca diante do Senhor, para permitir que a palavra de Deus seja liberada. Qual seria a sua decisão hoje, querido? Qual seja a sua decisão, independente de qualquer que seja, ela precisa ser tomada. Não se pode deixar para amanhã. Não se pode deixar para depois. O Senhor Jesus não hesitou, querido, em te resgatar das trevas. O Senhor Jesus não hesitou em te salvar. O Senhor Jesus entregou a sua vida por você. Mesmo Ele conhecendo este coração, mesmo Ele conhecendo os seus pensamentos, mesmo Ele conhecendo as suas falhas, aliás, é o único que conhece. Muitas vezes nem nós mesmos nos conhecemos,
mas Ele sabe o que se passa no seu coração. E mesmo assim, Ele se entregou por você. Diz a Bíblia, querido, que Deus decidiu. Deus decidiu não poupar o seu próprio filho, por amor a você, por amor a mim, por amor a todos nós. Deus decidiu, por você, querido, entregar o seu único filho, que está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, aleluia. Decida o seu futuro hoje. Decida o seu futuro agora. O que você irá fazer amanhã? O amanhã não existe. A decisão precisa ser tomada hoje. Pastor, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu tenho colocado a minha vida diante do Senhor todos os dias. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Pastor, eu tenho andado meio esquecido de falar com Deus, tenho vacilado. Queridos, isso já é um sinal que você está reconhecendo que precisa urgentemente de buscar a Deus. Que a palavra do Senhor nesta noite possa ter encontrado esse lugar tão especial, porque Deus te ama, querido. Deus te ama, igreja. Não foi à toa, foi por você. Não foi somente para mostrar que Ele poderia ressuscitar. Ele poderia ter ressuscitado, Ele pode ressuscitar, Ele pode fazer tantas outras coisas, porque Ele é Deus. Mas a decisão, querido, conforme eu li lá no início, eu preciso confessar, eu preciso abrir o meu coração e dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu finalizo lendo contigo essa último verso aqui de João 14,6. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu posso convidar você a estar de pé. Eu posso pedir a você, se é que você reconhece esse Senhor Jesus como único e suficiente. Muitas pessoas chegam a dizer: eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo. Só me resta Jesus. Ah, querido, vou dizer algo para você. Com toda certeza, Jesus é um resto e tanto, e vai suprir todas as suas necessidades. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, o Senhor conhece cada vida que entrou dentro deste lugar hoje. O Senhor conhece cada caminhada, cada procedimento. Quando estão ali no seu íntimo, quando eles estão ali onde ninguém está vendo,
aonde há uma lágrima sendo derramada. Pai, o Senhor conhece cada vida. E a decisão, Deus, a decisão, cada um precisa tomar. Não há nada que eu possa fazer, querido. Mas quando você tomar a sua decisão, o Senhor irá fazer a diferença na sua vida. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu creio, Senhor, que o Espírito Santo de Deus pairou sobre este lugar. Eu creio, Senhor, que o Espírito Santo de Deus está ministrando aos corações nesta noite. Oh, eu creio, Senhor, que o manifestar da Tua graça é tão grande, que vidas estão sendo renovadas nesta noite, que vidas estão sendo libertas nesta noite, que cadeias estão sendo caídas nesta noite, em o nome de Jesus. A autoridade, querido, no nome de Jesus, que o Espírito Santo possa sim transformar a sua vida, porque somente Ele pode te convencer, somente Ele pode transformar a sua caminhada. Pai, eu te agradeço, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá nesta noite, de poder ser Tua boca neste lugar, de poder falar neste lugar, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Obrigado, Deus. Eu oro a Ti, agradecidos, em o nome de Jesus, e que toda a igreja diga, vale o amém? Que Deus abençoe, querido, rica e abundantemente. Melhor que o Senhor, aleluias. Nada melhor, não há nada. Nada é melhor que o meu Deus. Cante novamente, diga. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Novamente, não há nada melhor que o nosso Deus. Nada é melhor que o meu Deus.
nada melhor. Nada melhor que o nosso Deus. Que todos os dias possamos escolher os teus caminhos. Que todos os dias a nossa escolha seja sempre honrar e te engrandecer e viver a tua palavra. Senhor, nos leva debaixo da tua proteção, que possamos ter uma semana vivendo essa palavra, escolhendo esse caminho, porque não há nada melhor que o Senhor. Muito obrigada por essa noite, e que antes de sair, você possa dar o seu melhor aplauso àquele que não tem nada comparável, nada se compara ao nosso Deus. Uma semana abençoada. Em qualquer outro